Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 13 do nosso SEG ESG, toda segunda-feira, às 19 horas, nossa aula ao vivo, trazendo temas diversos sobre como utilizar, como implantar o ESG no dia a dia de qualquer tipo de empreendimento. A gente vem falando isso há 13 aulas, né? Que pode ser para qualquer tipo de empresa, porte, estilo, e hoje vou trazer para vocês como se fosse um estudo de caso, que é a aplicação do ESG em eventos, usando aí um grande evento como case, que é o Hotmart Fire. Então, vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês. Gente, então como é que a gente pode aplicar o ESG em eventos, né? Pô, Pri, mas ESG não é um conceito que a gente está ali trabalhando oportunidades e riscos dentro do empreendimento? Sim, esse é o conceito raiz do ESG. Mas a gente também pode aplicar os conceitos dele para um evento específico. E foi isso que a Hotmart fez no seu evento chamado Hotmart Fire. Mas antes de eu falar do evento, vamos entender o contexto? Quem é a Hotmart? Talvez nem todos aqui conheçam, né? Então, a Hotmart é uma startup brasileira fundada em 2011 em Belo Horizonte. Ela é uma empresa genuinamente digital. E eu quis trazer isso porque a gente tem muito em mente a questão do ESG em empresa física, né? Claro, toda empresa tem um número, um endereço, mas em empresas que produzem algo, algum tipo de material, algum bem de transformação. E aqui a gente está falando de uma empresa que o produto dela é 100% digital, agora que ela está iniciando com alguns produtos físicos. Então, ela é uma plataforma global de educação que conecta aí produtores de conteúdo, especialistas, alunos em mais de 100 países. Então, olha só o tamanho dessa empresa, reconhecida como uma empresa unicórnio, avaliada aí em mais de US$ 1 bilhão, né? E que orgulho que essa é uma empresa 100% brasileira. E aí eu falei para vocês, né, que a gente vai usar de exemplo o evento Hotmart Fire. Então, o que é esse festival, né? Por que eu achei tão importante quis trazer aqui para vocês para abrir a mente de vocês? Então, vamos lá. O Hotmart Fire, para quem não conhece, é o maior evento de empreendedorismo digital e inovação da América Latina. É ali aonde esses produtores dos infoprodutos se conectam e estão recebendo diversos conteúdos relacionados ao mundo digital, desde como prospectar um aluno, como fazer a venda, como automatizar, tudo que estiver relacionado ali à plataforma digital entre o produtor e o seu cliente final. Nesse festival, a gente está recebendo diversos conteúdos das mais diversas pessoas consideradas autoridades neste assunto, pessoas do mundo inteiro. Então, reúne ali milhares de pessoas em Belo Horizonte todos os anos, né? E é visto como uma vitrine do futuro do digital e da economia criativa. Então, realmente, é um festival que ele já tem ali no calendário do mundo, né, digital, a sua colocação. É algo que muitas pessoas esperam todo ano para acontecer. E aí a gente já começa a entender o tamanho desse evento. É um evento que reúne cerca de 5.000 pessoas, só para vocês terem ideia do volume de pessoas e da grandiosidade que é esse evento. E a Hotmart não começou só agora a falar de ESG. Ela já vem trabalhando com esse tema há 4 anos. Então, para a gente entender o contexto da empresa e o porquê dela estar trazendo isso para os eventos, eu quero primeiro explicar o ESG dentro do empreendimento, que afinal de contas é a base aqui do nosso SEG ESG. Então, além de praticar já há 4 anos, a Hotmart ela já fez o seu estudo de materialidade, que nós já conversamos sobre isso algumas aulas atrás, certo? E esse daqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês, essa é a matriz de materialidade da Hotmart. Então, ela está dividida aqui em praticamente os 3 eixos do ESG, né? Falando do ambiental, do social e da governança, onde ela trabalha
esses eixos de forma muito clara. A humanização e o cuidado, que é o olhar para o público interno e para quem gera valor para o negócio, as pessoas que usam a plataforma. A governança e tecnologia, que é o olhar para o público interno também, para quem gera o valor, que está totalmente relacionado, e o impacto e geração de valor. Então, dentro disso tudo, ela vai trabalhar temas como ética, transparência e compliance, saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores, geração de valor e inovação, redução de desigualdades digitais, por exemplo. Esses são os temas que ela considera relevante para o negócio dela. Ou seja, é aqui que ela identifica os riscos e as oportunidades do seu negócio, pensando nos 3 pilares ambiental, social e de governança. Então, a partir deste olhar estratégico, eles desenvolveram, deixa eu diminuir aqui para ficar melhor para vocês verem, as suas ações para cada um desses eixos. E eles fazem algo que é muito comum da gente ver em alguns empreendimentos, que é abrir um tópico específico para diversidade e inclusão. Algumas outras empresas deixam diversidade e inclusão dentro do pilar social e acabam acrescentando um outro tópico ou um pilar que é relacionado a financeiro e econômico. Pri, tá certo, tá errado? Não tem um certo e um errado. Eles estão personalizando o estudo deles, tá? A base sempre vão ser os 3 pilares: ambiental, social e de governança. Então, a partir desta materialidade, o que a Hotmart trabalhou no eixo ambiental? Gestão de emissão de gases de efeito estufa dentro do seu empreendimento, a gestão de resíduos sólidos e eletrônicos. E eu acho aqui interessante porque muitas vezes, quando a gente fala de ESG, pensando lá na indústria da transformação, a gestão do resíduo sólido é aquele gerado no processo produtivo, aquele que a gente classifica como perigoso, não perigoso. É muito difícil a gente ver essa evidenciação do resíduo eletrônico. E como eles são uma empresa que vem digital, é claro que o que não falta lá dentro da empresa é equipamento eletrônico, principalmente relacionado a computador, certo? Dentro do pilar social, eles trabalham o que eles chamam de Hotmart One, o Hotmart Decola, o United e projetos incentivados. Ou seja, são programas sociais que eles desenvolveram e deram o nome, fazendo uma alusão ao nome da empresa. Então, o Hotmart One, por exemplo, é incentivar os infoprodutores, aqueles que se utilizam da plataforma, a doar um percentual para projetos sociais. Percentuais que variam lá de 1 a 10%, ou, se você quiser mais, entre em contato e conversa com eles. Mas é incentivar. Por quê? Porque eles mesmos já fazem isso, tá? O Hotmart Decola, que ajuda aí, né, incentiva empresas a participarem de projetos sociais, tem o Hotmart United, tem os projetos incentivados, também muito relacionado a projetos já existentes, então, para a gente doar para projetos existentes, participar de projetos existentes. Então, é um trabalho social grandiosíssimo que eles realizam. E fica aqui a dica para vocês depois também darem uma olhada lá no site da Hotmart e esmiuçarem todos esses programas. Dentro da governança, eles trabalham o quê? A questão da gestão de dados. E, gente, vamos combinar que gestão de dados é o calcanhar de Aquiles para eles. Não só porque nós temos uma legislação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eles trabalham com muitos dados sensíveis. Então, é óbvio que gestão de dados estaria lá na materialidade deles. O programa de compliance, né, do atendimento à legislação, aos requisitos legais, e trabalhando aqui a questão da linha ética. Dentro de diversidade e inclusão, eles têm alguns programas também. Então, são os grupos de afinidades, aonde eles trabalham a inclusão dos diversos grupos que nós temos, relacionados à raça, à etnia, ao público do LGBTQIA+. Então, eles
desenvolve programas justamente para a inclusão destes grupos. O programa interno de mentoria para o desenvolvimento dos seus colaboradores, que eles carinhosamente chamam de troopers. Então, existe um trabalho de mentorar, de desejar o crescimento do colaborador. O acesso à inclusão, onde eles trabalham muito a questão de incluir... Ai, agora me deu até um branco aqui, peraí que eu vou olhar minha cola. Trabalhar a questão de libras. Então, nas reuniões internas, eles trabalham a questão das libras, a parte de acessibilidade, usar cores que sejam melhores para pessoas que, de repente, tenham problemas de visão. Então, a todo momento, está trabalhando esses conceitos. E o Baby on Board, que é trabalhar a questão da maternidade e paternidade. Então, eles têm todo um trabalho com os futuros papais e mamães, porque eles sabem que é uma grande mudança para a vida deles, e eles acolhem esses colaboradores. Então, por que eu quis trazer isso? Para não ter aquela impressão que às vezes pode ficar que a empresa está se valendo de algo que tem sido muito trabalhado, a questão do SG, que tem crescido cada vez mais no mercado, no seu evento. Ah, ela está querendo fortalecer a imagem do evento? Não. Isso é algo que a Hotmart, ela já trabalha, como eu falei, há 4 anos, ela já tem a sua materialidade, a sua matriz de materialidade desenvolvida, já tem seus dados, e o que ela fez foi ampliar isso, sair única e exclusivamente do seu negócio. Lembra que a gente fala? Ampliar, sair dos muros da empresa, então ela também trabalha, na medida do possível, o conceito do ESG nesse festival que ela faz, que é um marco dentro do nosso país. Então vamos lá entender o que ela trouxe do ESG para o seu evento, o Hotmart Fire. Então vamos lá. E, gente, se você que está aqui acompanhando ainda está na dúvida, quer entender melhor a questão do SG, ou quer entender como o SG encaixa no teu dia a dia, na tua rotina profissional, eu tenho um convite para você. Vem participar do Raio-X ESG, esse diagnóstico de carreira que eu faço gratuitamente. O link de inscrição está aqui na descrição do vídeo. É um encontro de 30 minutinhos, onde eu vou entender melhor qual é o seu posicionamento hoje no mercado e como que o ESG pode te ajudar. Então, se você quer fazer esse diagnóstico, preencha aqui o link e bora agendar esse raio-x ESG comigo. Mas vamos lá, vamos entender então como que a Hotmart insere o ESG no festival Hotmart Fire. Então, essas aqui foram as ações que eles trabalharam recentemente no último Hotmart Fire que ocorreu no final de semana passada e eu participei. Ah, mas Pri, isso foi só agora? Não. Esse é um movimento que tem sido crescente dentro dessa empresa. Então, o ano passado, se não me falha a memória, eles trabalharam 7 a 8 ações relacionadas ao ESG no evento. Neste ano, eles aumentaram essas ações e foram 10 ações desenvolvidas. Então, vamos lá entender. Então, 1% que vale mais. O que é isso daqui? 1% de todo o valor arrecadado com o evento foi separado para ser doado aos projetos que eles têm lá do Hotmart One, que eu já comentei com vocês. Então, são algumas instituições distribuídas pelo Brasil. E olha só que interessante, ali eles também trabalharam a questão da inclusão. Então, tem projetos relacionados à vulnerabilidade social, projetos relacionados à infância, projetos relacionados a idosos, projetos relacionados a pet. Então, eles distribuem esse 1% para todos esses tipos de atividades. E eles convidam você também a fazer a sua doação. Então, eles tinham aqui o Doação Hotmart One, onde você podia entrar e escolher um valor para doar e qual instituição trabalhar. Eles estavam incentivando muito um projeto que chama Favelinha, tá? Outro projeto era o Carona Solidária.
Então, foi um evento de 3 dias e os 70 primeiros carros que chegassem com 3 pessoas dentro do carro, ou seja, dando carona ali para o parceiro, para o amigo, alguém que estava na rua e você viu que estava ali com a pulseirinha do evento, o estacionamento era gratuito. Tá? Então, incentivar a carona solidária. O reconhecimento dos produtores que contribuíram com o Hotmart One e o Hotmart Decola. Então, houve um palco específico para eles, eles foram premiados. Claro, existiram ali produtores que fizeram doações muito maiores, porque eles já estão muito mais avançados dentro do seu negócio, e nem por isso eles deixaram de pensar no próximo. E esse pessoal foi devidamente reconhecido. Pegada de carbono. A Hotmart já trabalha dentro da empresa a questão do inventário de gases de efeito estufa. E o evento também teve toda a rastreabilidade da emissão de gases de efeito estufa e foi feita, não será agora, né? Eles estão terminando o cômputo de quanto de emissão de gases e farão agora a compensação dessas emissões. Aliás, a pegada de carbono e a coleta seletiva, que é o próximo item aqui, então nós tínhamos diversos coletores devidamente identificados em diversas áreas, então não tinha desculpa para o pessoal jogar o resíduo de forma errada, e eu achei muito interessante, porque eu passei ali, dei uma olhadinha nos coletores, e a galera realmente estava separando o lixo de forma correta. Então, normalmente, o que a gente vê nesses grandes eventos? Essas duas ações são mais comuns. Inclusive, existem aí empresas especializadas em fazer, inclusive, o cálculo da emissão e depois a compensação. Mas vejam que eles estão aqui ampliando muito mais, né, nessas 10 ações. Os bebedouros, então, existiam bebedouros distribuídos em diversas partes do evento, do festival, foi distribuído a todos os participantes copinhos reutilizáveis. Então, o pessoal ia lá e ia enchendo o seu copinho ou a sua garrafinha de água para quem já levava a sua garrafinha de água. Não tinha dificuldade, porque às vezes, isso aqui é interessante, galera. Às vezes eu vou em alguns eventos e o que eu percebo? Tem um bebedor aqui e outro ali. O pessoal coloca, parece que o mínimo necessário. Lá não. Lá nós tínhamos muito bebedouros distribuídos. E cada bebedor tinha ali 3 torneiras de água. Então, várias pessoas podiam abastecer ao mesmo tempo. A questão da diversidade e da inclusão. Então, dentro do evento, nós tínhamos desde rampas de acesso, preocupação com quem tivesse ali uma dificuldade motora ou que fosse cadeirante. A questão dos elevadores, é claro que quando a gente vai para um prédio que já tem uma estrutura grande, isso é comum de ter, mas é importante a gente estar frisando a existência disso. Existia a tradução para a linguagem de Libras em todos os palcos, eram 4 palcos ali distribuídos, né, considerando o palco da turma do VIP. Então, em todo palco tinha a pessoa fazendo, né, tinha um intérprete de Libras, e paralelo a isso, você tinha pessoas andando com uma plaquinha de identificação de que ele era intérprete de Libras, para ajudar as pessoas que tivessem problema ali de audição ou que fossem 100% sem audição, né, surdos. Além disso, existia o espaço família, um espaço para as mães que estão amamentando, um espaço para os pais que, de repente, tiveram que levar seus filhos, então eles tinham ali, além do espaço, uma pessoa para ficar olhando, cuidando das crianças. Um outro espaço que eu achei muito interessante, que era o espaço neurodivergente, que é também chamado de uma sala de descompressão. Por quê? Um evento desse, do tamanho, né, dessa grandiosidade, 5.000 pessoas, é um evento que tem muito ruído, que tem muita gente, e algumas pessoas acabam ficando ali ansiosas. Então, existia uma sala clara, com bancos claros, com piso, não é piso tátil, com tipo um colchão,
uma mesa com diversos tipos de brinquedos, principalmente para crianças que ficam muito agitadas. Então, ali era um espaço para a pessoa realmente sair um pouco do barulho, sair um pouco ali daquela agitação e poder, né, baixar a sua adrenalina e se reconectar e voltar para o evento. Isso foi fantástico, galera. A questão do reuso, o que que é que eu reuso? Em eventos como esse, é muito comum a gente ver uma grande quantidade de tecidos, de lonas, porque a gente tem muito banner, né? Muita área de identificação visual. Todo esse material será reutilizado. Reutilizado para transformar em bolsas, pochetes ou qualquer outro tipo de material. Esse é o compromisso que eles têm. E o menos carros nas ruas, que é um pouco parecido com a questão da carona solidária. O que que eles fizeram? Eles contrataram vans para levar, buscar e levar em pontos de encontro estratégico os palestrantes e todas as pessoas que estavam trabalhando no evento, para diminuir dessa forma também a pegada de gases de efeito estufa, a emissão de gases de efeito estufa. Então, esse daqui é um ótimo exemplo de como que a gente pode trabalhar o ESG. Mas, Pri, são só esses exemplos? Claro que não. Esses exemplos não são exaustivos. Esses são o que a Hotmart Fire apresentou. É claro que se você está aqui, você trabalha com eventos ou a sua empresa pretende desenvolver um evento, ela pode utilizar essas ações como molde, né, como um modelo, ou ela pode também desenvolver os seus. A gente fala que aqui não existe um teto, né? Não existe um limite de criatividade e de possibilidades. Mas o interessante, por que que eu quis trazer, né? Primeiro porque eu achei realmente muito bem organizado, muito bem colocado, mas isso daqui que eu queria mostrar para vocês, essa correlação que existiu. Porque às vezes a gente percebe, a gente acaba identificando que a empresa, dentro da empresa, ela tem uma forma de agir, uma forma de trabalhar e pontuar as suas ações de ESG, e quando vai para um evento faz outra coisa completamente diferente. Tá? E aqui não, a gente percebe claramente a sinergia, ou seja, ela está trabalhando o quê? Dentro da materialidade dela. Ela está ampliando as oportunidades e reduzindo os riscos, que é a base do ESG. Ok? Então a gente termina por aqui a nossa aula de hoje. E se você gostou dessa aula e quer receber esse mapa mental, responde aqui o NPS que a gente vai colocar no chat. Se você está assistindo esse vídeo depois, o NPS está aqui na descrição para todo mundo que responde. Eu encaminho o mapa mental e eu gostaria de dizer que eu leio todos os NPS. E ali você também me ajuda a construir cada vez aulas que sejam mais interessantes e que seja para tirar a sua dúvida. E eu te espero na próxima aula, toda segunda-feira, às 19 horas, no nosso SEG ESG. Te encontro na aula 14.